Notícias. CBN Eleições 2022. A gente começa o Tarde de Notícias de hoje, trazendo informações aqui para você a respeito das eleições e a respeito da sabatina que a CBN está fazendo com os candidatos ao Senado Federal. Neste dia 5 de setembro, a CBN entrevistou aí os candidatos, iniciou essa nova rodada dos candidatos ao Senado Federal aqui pelo estado do Pará. Todos foram convidados e até o momento as assessorias de 6 dos 11 candidatos confirmaram a presença nessa nova rodada aí de entrevistas. Uma reunião realizada na sexta-feira, dia 26 de agosto, na sede da CBN, localizada aqui na Doca de Souza Franco, expôs aí as regras do programa. As entrevistas são comandadas por Tatiane Lobato e também o nosso comentarista de política, o Rômulo Pinheiro, com duração de 25 minutos, começando sempre a partir das 10 horas da manhã. O convidado desta primeira rodada aí de entrevistas, que aconteceu hoje, foi o candidato Marcos Sabá, do partido PMB. Na saída, ele falou sobre a oportunidade de ser entrevistado ao vivo aqui na Rádio CBN Amazônia Belém. Vamos ouvi-lo. Com certeza, é muito importante disponibilizar esse tempo para todos os candidatos, até a população paraense, ter mais informações sobre as propostas e conhecer melhor os candidatos. Uma ata foi assinada pelos assessores dos partidos presentes no evento. O documento foi protocolado no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Pará. O programa, a gente lembra para você, segue as diretrizes do jornalismo da Globo e também do TRE, a fim de garantir igualdade de exposição a todos os candidatos. E a gente lembra também, que a partir de hoje, a partir do dia 5, ao vivo, sempre das 10 às 10h25, aqui na 102.3 FM e também no youtube.com/CBN Amazônia Belém, você pode estar acompanhando aí essas entrevistas e tirando suas dúvidas a respeito dos candidatos ao Senado Federal aqui pelo estado do Pará. E para conversar com a gente a respeito dessa primeira entrevista realizada hoje aí com o candidato Márcio Sabá, nós convidamos agora o nosso colunista aqui de política, o Rômulo Pinheiro, que já está na linha aguardando aqui para falar comigo. Boa tarde, Rômulo. Tudo bem com você? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Então, Rômulo, Israel ainda não está participando com a gente hoje, porque ele ainda está se recuperando aí de um resfriado, tá? Mas eu acredito que amanhã, a partir de amanhã, ele já vai participar aqui conosco nessa análise aí de entrevistas, viu? Ok. A presença dele é muito requisitada aqui, a gente vai aguardar. É verdade, é extremamente importante mesmo. Então, Rômulo, o que a gente pode falar, A gente sabendo aí do papel do senador, da República, que é justamente legislar e também fiscalizar as ações do Legislativo, o que a gente pode, aliás, do Executivo, perdão, o que a gente pode aferir aí da participação, qual a sua análise a respeito da participação do candidato Márcio Sabá, aqui pelo Pará? Pois é, Dani, a gente ficou com a impressão inicial que um candidato que representa o Partido da Mulher Brasileira pudesse estabelecer algum tipo de patrocínio dos interesses da mulher brasileira, ou então que pudesse expressar aí opiniões a respeito desse tema. Eu até, no início da entrevista, eu fiz umas perguntas a ele nesse sentido, porque uma vez que esse candidato representa esse partido, por que não foi indicado uma mulher para o cargo, ou então, pelo menos, como primeira suplente, uma mulher? E o candidato não soube desenvolver da maneira adequada, informou que as mulheres não têm coragem, que é um cargo arriscado. Eu aqui fico na minha dúvida, Dani, porque havia sim uma suplente mulher, a segunda suplente é mulher. Então, por que pelo menos não colocou em primeiro plano? Então, são questões que são um pouco contraditórias ao cargo, ao partido que ele vai representar, que é exatamente o Partido da Mulher Brasileira. Então, me parece, Dani, que essa candidatura não busca muito um ideal prático de eleição ali no Senado, se dispondo talvez a servir de palanque para outro tipo de candidatura. E isso ficou muito claro quando a Tatiane Lobato perguntou a respeito das propostas para a Amazônia, de outras propostas. O candidato não soube responder, ou então tergiversou, e ficou muito claro ali
um descompasso, um desconexo entre aquilo que ele estava propondo, pelo menos na base, na falta de costumes ou de conservadorismo, daquilo que de fato pode apresentar numa campanha efetivamente com um resultado útil, ou seja, se que efetivamente vá produzir alguma coisa para o Senado Federal. E aí, Dani, você tem que lembrar o seguinte, que no caso de Márcio Sabá, e assim como outros candidatos, né, saber o funcionamento, saber compor com os demais senadores, saber o que é um órgão colegiado é muito importante para o trabalho que ele vai realizar, e me parece que o candidato estava num discurso muito voltado aí contra a política, dizendo que ele vai se candidatar a um cargo eminentemente político que precisa dessa composição da base com outros senadores, e ali me pareceu muito claramente que ele não saberia compor isso com os demais colegas. Isso é algo realmente preocupante, né, Rômulo? E assim, é algo que o eleitor precisa ficar atento, né? Porque é importantíssimo, né, que o candidato ele esteja, candidato ao Senado, né, da República, ele esteja em consonância e ele saiba efetivamente qual que é o papel de um senador da República, né? Até para que ele possa desempenhar a função e ser o representante desse eleitor lá no Senado Federal, não é mesmo? E note, com certeza, Dani, você tem total razão. E note que eu até pedi a explicação sobre isso, porque até em abril desse ano, acho que março e abril, ele vai publicando umas informações na internet, aí nas redes sociais, achincalhando os senadores, dizendo que eles têm rabo preso, que roubam. E eu questionei a ele como é que ia ser a relação dele com essas pessoas que ele estava atacando, tendo em vista que o Senado não vai renovar 100% do seu corpo. Um terço só, né, para essas eleições. É só um terço. Exatamente. Então ele vai confrontar essas pessoas lá que ele estava atacando há poucos meses atrás. E aí o candidato tergiversou dizendo que mas aí eu estava atacando só quem tem ficha limpa. Eu disse, olha, mas todos têm ficha limpa, que se candidataram, estão aí candidatos ao cargo, tem ficha limpa também, assim como o senhor tem. E aí ele foi dizer que não respondia a processo, que tem... Enfim, é uma situação na qual se busca aquele discurso de que vai acabar a corrupção, que vai fazer acontecer. Na vida prática, não saberia nem como, talvez, iniciar um mandato legislativo sem uma deliberação entre os colegas, sem uma deliberação de composições políticas que são, repito, da essência do cargo do Senado Federal ou da Câmara Legislativa ou da Assembleia Legislativa do Pará. Qualquer cargo legislativo depende de conversa, não se legisla nunca sozinho. E esses candidatos com esse tipo de discurso fatalmente estariam fadados ao fracasso aqui em Brasília, minha cara Daniele Gomes. Agora também é no mínimo curioso, né, Rômulo, que um partido que se diz, que tem no nome, inclusive, né, a mulher, né, como representatividade, não ter alguém aí, um candidato ao Senado Federal, por exemplo, que seja do sexo feminino, né, que tenha pelo menos uma suplente do sexo feminino, é no mínimo curioso. Pois é, e eu até confrontei a respeito, até porque você vê que dos 81 senadores só temos 12 mulheres apenas. E era no mínimo de se esperar que o Partido da Mulher Brasileira pudesse indicar uma mulher. Ainda que houvesse essa questão da falta de coragem, como foi alegado pelo candidato, que as mulheres não têm coragem, que é um cargo muito difícil, existe uma suplente ali que pode suprir essa vaga. E ainda assim, Daniel, o candidato apoia o presidente atual, que tem uns índices baixos com relação ao suporte feminino, que corresponde a mais de 52% do eleitorado total. Então, o próprio presidente busca um eleitorado feminino como suporte, porque sabe que é importante, e o Partido da Mulher Brasileira, que teoricamente deveria servir como suporte, apresenta candidatos homens, em sua maioria, e com propostas totalmente diversas daquilo que é essencial para políticas públicas de mulheres, como o combate à violência doméstica, como políticas de incentivo, talvez, a participação maior nos espaços políticos, nos espaços econômicos, sociais. Isso foi muito pouco debatido, isso, na verdade, nem passou pela fala do candidato, que demonstra aí, talvez, que esse descompasso entre aquilo que se propõe e aquilo que, de fato, quer se realizar, ainda se mostra muito presente em muitos candidatos aqui na nossa região. Perfeito, Rômulo Pinheiro, obrigada aqui pelas informações, tá? E a gente volta por aqui amanhã, né, comentando aí a entrevista do próximo candidato que vai participar dessa rodada de entrevistas aqui na CBN. Obrigado, Dani. Espero que todo mundo acompanhe a nossa entrevista amanhã também de novo, e à tarde a gente volta para cá também para conversar a respeito. Um abraço. Perfeito, combinado. 2h48, hora do nosso primeiro intervalo aqui no Tarde de Notícias. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.